A live de hoje, a gente marcou uma live para falar sobre estratégia de queimas, né? Nesse tipo de reabilitação maiores, né? Reabilitações dentro gengivais, que é um padrão diferente, né? São paradigmas que a gente às vezes não tem observado, que tem que ser quebrado, né? Então eu percebo assim que a maioria dos técnicos, a gente, inclusive eu, né? Eu demorei muito para perceber isso. A gente tem uma orientação do fabricante, da marca, da cerâmica que a gente utiliza, do nosso forno que a gente compra, e vem algumas receitas, né? De, de, de queimas, algumas receitas que são já testadas pelo fabricante e onde esses testes foram feitos em peças pequenas, peças menores, com quantidade menor de cerâmica. E eu vejo que é uma dificuldade muito grande na hora de você executar esse tipo de trabalho, quando você vai utilizar a receita que vem junto com a tua cerâmica. Porque a maioria dos fabricantes eles fizeram alguns testes, mas fizeram com elementos individuais, né? Dificilmente eles fizeram com peças com maior extensão, com maior volume de cerâmica. Então, analisando esses fatos, eu desenvolvi uma metodologia, né, baseada em alguns parâmetros, né, de fase de cristalização da cerâmica, fase de vitrificação da cerâmica e a fase de fusão da cerâmica. Tá? Eu tive orientação de um grande amigo, né, de um professor, um grande amigo meu, chamado Luiz Macieira, né, ele me abriu os olhos para isso, né, onde a gente tem que observar o tipo de queima que a gente vai fazer nesse tipo de reabilitação. Primeiramente, a questão do forno, Alex, que você pediu o sorteio, cara. Cara, hoje a gente está filmando aqui na minha casa, né, no meu estúdio aqui em casa mesmo, onde a gente onde eu faço alguns casos personalizados e onde eu tenho desenvolvido alguns projetos, né, onde eu tenho feito algumas coisas assim, porque às vezes no laboratório a gente não consegue se concentrar, né, sempre um cliente, alguém perguntando alguma coisa e muito barulho, então para gravar, para fazer alguma coisa, é melhor fazer aqui no estúdio, aqui em casa mesmo, tá? Sobre os fornos, né, já que você tocou no assunto, cara, os fornos Zubler, o pessoal tem me perguntado muito, por que você está usando mais o Zubler do que os outros fornos que você utiliza? Na verdade, assim, eu utilizo várias marcas de fornos, eu utilizo fornos da Ivoclar, que são muito bons, fornos da Dentsply, que são excelentes, né? Mas eu tenho me identificado muito com os fornos da Zubler pelo fato dele ter um resfriamento linear. E isso para a zircônia é muito saudável, né? Isso acaba que eu tenho uma segurança na hora de fazer o resfriamento da minha zircônia, que vocês sabem que a zircônia é um péssimo condutor térmico, onde ela demora muito a fazer o resfriamento, e se você não tem um controle desse resfriamento, para que ele seja linear, a zircônia ela se transforma da fase tetragonal para monoclínica, e isso gera microfissuras. Então, o forno da Zubler ele tem um controle muito bom da parte de resfriamento. Mas eu também consigo um controle muito bom também no da Dentsply e no da Ivoclar. Só que eles têm um processo mais longo, né? Onde eu vou estar aí tendo uma hora e pouco de resfriamento, né? Para poder abrir, para poder fazer todo o processo de queima de uma zircônia, para que eu consiga preservar a estrutura da zircônia, tá? Então, o pessoal pergunta, Gini, por que você baixa a temperatura da sua cerâmica para fazer a cocção? Né? O detalhe é o seguinte, eu baixo a temperatura da cerâmica para que eu consiga fazer várias cocções sem interferir, sem chegar na fase vítrea da cerâmica. Né? Então, eu sempre diminuo. A cerâmica que eu utilizo, ela tem indicação do fabricante para 820 graus. E eu tenho baixado ela para 785 graus, eu baixo 35 graus, tá? Mas eu aumento o tempo de permanência, né, para 2 minutos e meio. Então, o fabricante me indica 820 graus, ela vai chegar na fase máxima, né, já entrando na fase vítrea dela, tá? Então, assim, para eu fazer 2 queimas, 3 queimas, beleza, tudo tranquilo, isso no elemento individual. Agora, quando eu passo a trabalhar com uma estrutura muito grande, de zircônia, uma estrutura robusta de zircônia, onde ela tem ela concentra muito mais calor, né? Ela demora muito mais tempo para resfriar. Essa temperatura 820
quando o fabricante me indica para ter um tempo de patamar de 1 minuto, quando eu chego a 820 graus, a zircônia ela vai demorar para resfriar muito mais do que 1 minuto, do que o fabricante me indica lá para deixar de permanência. Então quando eu deixo 1 minuto, chegando na temperatura de vitrificação dela, eu vou começar depois, eu vou ter uma continuidade dessa queima. Eu vou chegar a 820 graus, em vez de ficar só 1 minuto, ela vai demorar mais ou menos mais uns 2 minutos para começar a perder temperatura, pelo fato dela ser um péssimo condutor térmico. Então, baseado nisso, o que eu fiz? Eu baixo a temperatura para 780 para eu conservar essa cerâmica, para que ela não frite, né? Quando chegue numa fase máxima de vitrificação e eu tenha uma perda gradual óptica, né? Onde eu vou estar perdendo as matizes, a cromatização e os efeitos, né, da minha cerâmica. Eu não vou chegar no pico máximo de vitrificação, eu vou manter ela numa base aquém da fase de vitrificação e vou queimar todas as etapas na mesma temperatura, tá? Que seria os 780 graus. E vou permanecer ela, a única coisa que eu modifico, vamos colocar lá, primeira, segunda e terceira queima, eu vou manter 2,5 minutos, tá? Que são os volumes maiores de cerâmica que eu vou ter. A partir daí, na quarta e na quinta queima, eu vou estar diminuindo o tempo de permanência, tá? Para 2 minutos, 2 minutos e 10 no máximo, tá? Porque são quantidades menores de cerâmica que eu vou estar agregando na minha peça, tá? Então, qual que é o conceito? Eu vou mostrar aqui no computador a estratégia de queima minha aqui, mais ou menos para vocês terem uma ideia, tá? Então, a velocidade de queima é relacionada a peso e velocidade para conservar a minha estrutura de zircônia, tá? Então, quando eu tenho copings menores, eu vou utilizar 55 graus, pontes de 1 a 2 gramas por elemento, 45 graus por minuto, e pontes de 2 a 3 gramas, que já são as estruturas de protocolo, né, com recobrimento total em cerâmica, eu vou estar nessa fase, né, e as pontes com grande volume acima de 3 gramas por elemento, que são as estruturas em pretal, as monolíticas e as híbridas, eu vou utilizar 25 graus de aquecimento por minuto, tá? Então, se eu vou utilizar essa velocidade muito mais baixa e eu vou estar tendo, eu vou chegar lá naquela temperatura de 820 graus, eu vou acabar distorcendo a qualidade dessa cerâmica, né? Então por isso que eu vou lá e baixo um pouco a temperatura para 785 graus. Então a minha primeira queima de dentina, a primeira, segunda e terceira queima, eu vou estar utilizando em 785 graus, 35 graus por minuto de manutenção. Um fato muito importante, tá? Muito importante, temperatura e tempo de pré-aquecimento, tá? Se eu estiver utilizando uma peça de recobrimento total em cerâmica, eu posso estar utilizando 6 minutos de pré-secagem, tá? 6 minutos de pré-secagem, mas mais ativada a temperatura, tá? De pré-secagem, pelo menos 400 graus por minuto, para poder volatizar todo esse líquido e essa massa, né? Dessa massa de cerâmica, tá? Eu vou falar sobre o forno da Ivoclar. O forno da Ivoclar, os programas originais, eles vêm sem temperatura de pré-aquecimento, pelo menos os mais antigos. Eu acredito que agora, na atualização, deve ter a temperatura de pré-secagem. Mas os mais antigos, como eu tenho alguns fornos lá no laboratório mais antigos, eu preciso estar programando a temperatura de pré-aquecimento e de pré-secagem, tá? Para 400 graus. Ele vem zerado, tá, pessoal? Então, por isso que o forno da Ivoclar ele fecha frio. E aí alguns técnicos eles têm o hábito de deixar esquentar o forno, abrem e daí colocam a peça para queimar. Então isso a gente pode resolver dessa maneira. A gente vai lá na temperatura de pré-secagem, tá, do teu forno. Eu não tenho nenhum da Ivoclar aqui, mas vamos abrir aqui o da Zubler, tá? Temperatura inicial, né? Temperatura inicial 450 graus. Pré-secagem ativada ali, ó, tá o sim, tá? A pré-secagem, 450 graus, né? Tempo de pré-secagem, tá? 8 minutos. Tempo de fechamento, né? Vai ficar 8 minutos em pré-secagem. A hora que ele começar a fechar, vai demorar 4 minutos, tá? Temperatura, tá? Para fechamento, 450 graus. Tempo, né? Que ele vai ficar lá na boca do forno antes de começar a iniciar a subida de temperatura, 30 segundos. Taxa de aquecimento, 35 graus. Temperatura final, 785 graus, tá? Tempo de manutenção, que é o que eu falei para vocês. Eu baixei aqui, ó, aqui era para ser 820,
na indicação do fabricante, né? Eu baixei para 785. Tempo de manutenção, eu coloquei tempo de manutenção 2 minutos e meio, tá? Taxa de resfriamento, tá? Ligada, 45 graus. Isso aqui que eu falei para vocês sobre o resfriamento linear, né? Esse forno, o que acontece? Ele vai resfriar 45 graus por minuto, a taxa de resfriamento, e se alterar essa velocidade, ele vai voltando a peça para dentro da mufla, tá? Então isso é muito interessante. A temperatura de abertura aqui está 450, mas para elementos, para peças grandes, eu tenho que baixar, tá? Eu tenho que baixar para 300 graus, tá? Vamos colocar aqui para 300 graus, eu tenho que baixar para fazer, para começar a fazer a abertura. Tá? Tempo de abertura, 5 minutos. Tá? Então ele vai chegar a 300 graus, ele vai parar ali na boca do forno, ele não vai abrir tudo ainda, ele vai estar semi-aberto, vai ficar 5 minutos, né? E aí sim ele vai descer, ele vai fazer uma têmpera a 300 graus. Por quê? Se ele descer direto a 300 graus, vai ter um choque térmico, né? E você corre um sério risco de alterar a fase dessa zircônia, tá? Detalhe importante, tá? Esses 2 minutos e meio de manutenção, eu deixo eles totais, ó, com vácuo, tá? Liberar o vácuo é esperar. Ele não libera o vácuo quando chega na temperatura. Eu espero 2 minutos e meio. Por quê? O vácuo ele mantém a consistência da cerâmica melhor. Ele impede de ter um alto brilho, né? E eu gosto daquela textura mais cristalizada, mais açucarada da cerâmica, tá? Então eu mantenho sempre dessa maneira a minha programação, tá bom? Tem alguma pergunta aí, Bia, para nós? Tem. O Jean Marques perguntou qual a diferença da abertura da mufla nos protocolos metal e zircônio. Qual a diferença da abertura da mufla nos protocolos metal e zircônio? A abertura da mufla seria o resfriamento, tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença, João Marques? Boa pergunta, o pessoal tem muita dúvida nisso. Eu recebo muitas mensagens, às vezes fotografias, né? Alguns técnicos que às vezes pediam socorro. Na hora do glaze, eu tive uma trinca na minha metalocerâmica, tá? Então, pessoal, vamos explicar de novo aqui uma coisa bem interessante. O coeficiente de expansão térmico, se ele for muito próximo, isso estou falando em metalocerâmica, tá? Se o coeficiente de expansão térmico for muito próximo, relacionado entre metal e a cerâmica, eu preciso fazer uma abertura rápida, tá? Por quê? Vou explicar para vocês. Quando o coeficiente de expansão térmico é próximo, eles resfriam simultaneamente, eles resfriam juntos, tá? Quando eu tenho coeficiente de expansão distante, eles resfriam separadamente. O metal resfria antes e a cerâmica depois, ou vice-versa, ou a cerâmica resfria antes e o metal depois. Então, quando a gente aquece, toda estrutura que a gente faz um aquecimento, o metal, a zircônia, ele sofre uma expansão, certo? Então, sofreu expansão, por isso que a gente precisa ter uma cerâmica que seja compatível com a expansão, porque ela tem que expandir junto com a estrutura. Então, na hora de resfriar, se o coeficiente de expansão térmico ele for próximo, eles vão resfriar junto, não vai ter problema de trinca, mas você tem que resfriar ele rapidamente para que os dois resfriem simultaneamente. Se o coeficiente de expansão térmico ele for distante, você precisa obedecer um resfriamento lento. Para quê? Para que a sua estrutura que resfria antes ou depois, ela possa estar esperando a outra também voltar dessa contração térmica e não gerar as trincas, tá? Então, quando você resfria rapidamente um conjunto que tem coeficiente de expansão térmico muito distante, uma das estruturas ainda não vai ter voltado da expansão térmica, né, e vai gerar as trincas, tá bom, pessoal? Exatamente por isso que gera trincas nessa situação. Então, vamos lá. Zircônia, sempre resfriamento lento, tá? Primeiro, para proteger e preservar a tua estrutura de zircônia. Segundo, tá? Porque ela precisa ser preservada, então a cerâmica ela já foi desenvolvida para isso, tá? Para acompanhar essa contração. Metalocerâmica, quando você vai utilizar um metal, por exemplo, um cobalto cromo, às vezes você tem que observar o coeficiente de expansão térmica, se é distante, tá? Você precisa fazer um resfriamento lento. Mas níquel cromo, que a maioria das pessoas tem utilizado níquel cromo ainda, você precisa fazer um resfriamento mais rápido, tá? Mais acelerado. Eu mesmo deixo, quando eu uso metalocerâmica, tanto em style quanto em design, eu faço um resfriamento rápido, tá? Eu utilizo essas cerâmicas para fazer metalocerâmica, então eu faço um resfriamento direto. Elas queimam, a design queima 800 e eu queimo a design a 850 graus, né? Então,
quando ela chega a 820 graus, ela já abre, ela já desce do forno direto, desce vermelhinha ainda, não tem problema nenhum de trincas, tá? Porque resfria em conjunto, sai da coeficiente de expansão térmico, eles voltam da expansão térmica em conjunto, tá? Mais alguma pergunta? Delfino perguntou aonde encontra essas informações de expansão com o fabricante. Sempre nos rótulos, tanto do seu metal, né, na bula do seu metal e nos rótulos da sua cerâmica, sempre tem essa informação, tá? Tá lá CET, CET, coeficiente de expansão térmica, tá? Aí você relaciona o que estiver na cerâmica com o que estiver na bula do seu metal. Mais alguma pergunta? Pessoal não quer, ninguém quer perguntar nada, tá tudo esclarecido, isso é bom. Nota que eu expliquei bem, né? Quando não gera perguntas. Então vamos lá, eu vou passar mais um slide aqui só para vocês. Eu vou falar um pouco agora sobre carne, sobre churrasco, né? Que é minha outra especialidade, né? Além da dentro de gengival, né? É o churrasco. E como eu gosto muito de fazer churrasco, vocês já perceberam, né? Que nos cursos aqui em Cascavel eu posto bastante resultado das minhas queimas na churrasqueira, né? Eu fiz aqui um comparativo, uma ilustração entre você assar uma costela, né? Que é uma carne grossa, uma carne que tem, se você tem uma técnica para fazer o assado da costela e tem uma técnica para fazer o assado da picanha, tá? Então vamos lá, vamos relacionar. A picanha seria o dente individual, tá? Onde você faz aquela queima de 1 minuto, você sobe ela rapidinho e desce ela rápido e tal. Então você precisa o quê? Você tem no meio do teu elemento individual, ele é oco, né? Ele tem o preparo. Então você tem que assar só a superfície periférica, não é verdade? Então você vai utilizar um fogo mais forte, um fogo mais rápido, para você fazer a mesma ideia de você assar uma picanha, tá? Para um bom churrasqueiro, sabe que uma costela você demora de 3 a 4 horas para você conseguir uma maturação dela, ela tem que assar de dentro para fora. É o conceito de você assar, de você queimar uma prótese dentro gengival, né? Onde tem um volume muito grande de cerâmica e você precisa maturar ela de dentro para fora. Então por isso a gente baixa a temperatura, a gente baixa o fogo, tá? E aumenta o tempo de permanência, tá bom? A gente aumenta o tempo de permanência para que ela consiga ter esse cozimento de dentro para fora, tá? Espero que tenha sido feliz aí na minha ilustração, tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? O Eduardo Trevisan perguntou qual metal você usa para protocolo. O metal que eu estou utilizando hoje, Eduardo, é o Starloy N da Dentsply, tá? Eu não tenho tido nenhum tipo de problema, nem de trincas, nem de bolhas, né? Já faz um certo tempo aí que eu tenho utilizado esse metal, tá bom? Tenho conseguido um excelente resultado. E a cerâmica que eu tenho utilizado é a IPS Design e a IPS Style, tá? Então, são as duas cerâmicas da Ivoclar que eu tenho utilizado em metalocerâmica. Tenho feito poucos casos de metalocerâmica, né? Hoje a gente está conseguindo colocar muito mais as estruturas de zircônia. Hoje ganhou um pouco mais de confiança, né? O pessoal, os clínicos já têm tido uma certa confiança, né? Gerou já uma credibilidade, porque a gente já vem fazendo casos há mais de 10 anos em zircônia e a gente tem tido um bom resultado. Mais alguma, Bia? O E. Felipe perguntou em números o que seria coeficiente de expansão térmica próximos. Cite um exemplo, por favor. Por exemplo, o coeficiente de expansão do metal é 14, o da cerâmica entre 12 a 15, né? Então seria mais ou menos isso, tá? Não variando muito. Por exemplo, 14 da cerâmica do teu metal 9, 10, entendeu? Tem que ser próximos, né? Números próximos, tá? O João Marcos está perguntando se dá para estratificar a gengiva em cima de zircônia multilayer. Sim, com certeza. Dá para estratificar sim, tá? Dentro da técnica você consegue estratificar o que você quiser. Você só tem que saber fazer, gerar essa redução para que você crie as áreas de profundidade adequadas para você gerar uma profundidade maior na tua área gengival, tá? Mais alguma? Não, pergunta não. O Anderson falou aula top, mestre. Pessoal, obrigado, né? Pessoal, pessoal que está acompanhando sempre, meus sinceros agradecimentos, tá? A gente fez uma livezinha, a gente vai estar sempre fazendo uma live. Dalso, meu parceiro aí, tá? O meu CAD-man, né? É o cara que desenvolve as estruturas, ele, o André e o Matheus. Um abraço para vocês aí. Um abraço pessoal do Laboratório Prodente, né?
Um abração para os meus alunos que estão assistindo. Eu não estou acompanhando as perguntas, pessoal, por isso que eu não estou respondendo simultâneo aí, porque eu preciso falar aqui, né? Preciso dar aula. Mas um abraço para todo mundo aí que tem acompanhado, que tem me incentivado a continuar, tá? Não é um trabalho nem um pouco simples, nem um pouco fácil, porque quando você expõe algumas coisas na internet, surgem os aliados, mas também às vezes surgem alguns divergentes das ideias, né? Então eu peço sempre que vocês estejam me apoiando aí para que a gente consiga estar sempre fazendo um trabalho cada vez melhor e estar disponibilizando conteúdos realmente que sejam de valor, sejam conteúdos importantes para vocês. Eu não quero estar aqui sempre enchendo linguiça para vocês. A ideia é realmente gerar valor para vocês, tá? E assim, é lógico que eu vivo de cursos também, então assim, mas a gente quer sempre deixar a oportunidade de vocês estarem aprendendo junto com a gente também, tá? Deixar um abraço para todo mundo aí. Vamos curtir agora o restinho da noite aí. Há mais uma pergunta? Tem. O Ednarte Nascimento está perguntando: uma dica para protocolo com extensão grande de gengiva. Ó, a ideia é o seguinte: você não pode aplicar as porções todas de uma vez só, né? Tá? Então separa aí em 3 porções para você poder gerar o volume ideal aí da tua cerâmica, tá bom, amigão? Ednarte. O Paulinho está perguntando: se baixar muito a temperatura tem algum risco? Se baixar muito a temperatura, quanto mais você baixar a temperatura, mais você precisa aumentar o tempo de permanência. É um fator ali que ele interfere no outro, tá? Se você baixar muito a temperatura, você tem que aumentar o tempo de permanência. Com certeza, se você baixar muito a temperatura e não se preocupar com o tempo de permanência, você não vai alcançar o resultado positivo. Geralmente eu uso aí uma regra, tá? Uma regra para cerâmicas que eu utilizo, tá, pessoal? Vocês precisam fazer testes na cerâmica de vocês. Eu não utilizei todas as cerâmicas que existem no mercado, né? Então, para as cerâmicas que eu utilizo, eu tenho diminuído cerca de, para cada 10 graus, eu aumento 40 segundos de manutenção, tá? A gente tem feito alguns testes, tem visto um bom resultado, tá? E é dessa maneira que eu tenho trabalhado. Então é isso, pessoal. Vou deixar um abração para vocês, deixar vocês descansarem. Eu também cheguei do laboratório agora há pouco, preciso dar uma descansada, né? Aproveitar amanhã um feriado. A gente tem alguns trabalhos para fazer amanhã ainda, né? E é isso aí, a vida do técnico não é nada fácil e assim, a minha não é nem um pouco diferente da de vocês, tá? Um grande abraço para vocês e até a próxima aí. A gente quer estar logo já fazendo mais alguma live aí com algum assunto. Se vocês quiserem deixar alguma sugestão de assunto para a gente estar abordando, tá? Eu me prontifico a gente estar conversando mais sobre diversos assuntos aí, desde que seja relacionado à parte técnica, né? Que tem uns engraçadinhos que me seguem aí, meus amigos, né? Ficam me zoando aí, falando que eu tô ficando careca, tô gordo e tal. Então, vamos focar na parte técnica, tá, meus queridos amigos? Um abração para vocês aí, até a próxima oportunidade.